Tem que cansar esse neném de dia. Não pode deixar dormir, senão não vai dormir à noite. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase de alguém, principalmente dos mais antigos. E eu venho te dizer, minha filha, que ela é um mito. No vídeo de hoje eu vim ajudar vocês a entenderem o que é janela de sono e a gente vai desmistificar essa história de que o bebê não pode dormir de dia porque ele não vai dormir à noite, porque como eu falei, isso é mentira. E te dar muitas dicas para ajudar o seu bebê a ter uma melhor qualidade nas sonecas. E por falar em neném dormir de noite, menina, eu tenho um vídeo aqui no canal que tem 8 dicas valiosíssimas que a gente implementou na rotina aqui em casa para ajudar o nosso bebê a dormir de noite. Eu vou deixar linkado aqui para vocês nos cards e na descrição para vocês darem uma olhadinha quando vocês terminarem esse vídeo, tá? Mas vamos para o que interessa. Você já ouviu falar sobre janela de sono? Gente, entender janela de sono é um dos passos mais importantes para você ajudar o seu bebê a dormir melhor durante o dia e durante a noite também, porque uma coisa está ligada na outra. A janela de sono é basicamente o tempo que o bebezinho consegue ficar acordado. E por que entender e respeitar a janela de sono é tão importante? Quando a gente fala de respeitar a janela de sono do bebê, a gente não tá falando só de rotina, só de ter uma rotina ali bonitinha e tal. A gente tá falando de biologia, do corpinho dele, do funcionamento dele. O corpinho do bebê, ele tem um tempo que ele consegue ficar acordado e depois desse ponto, o organismo, ele começa a querer forçar o bebê a ficar ativo, né? Se a gente não respeita e não oferece um ambiente para o bebê dormir, não ajuda ali ele naquela necessidade, o corpo ele começa a forçar o bebê, tipo assim, já que você não vai dormir, eu vou aqui forçar para você continuar ativo. E aí entra em cena o famoso cortisol, que é o hormônio do estresse. E o problema é que esse hormônio, ele começa a agitar o bebê de uma forma que depois ele não vai conseguir relaxar para dormir. E aí acontece que muitas pessoas até falam, gente, não é possível que ele tá com sono, tá muito agitado. É por causa disso. Não é que ele não está com sono, é porque o corpo dele entrou numa batalha de precisar deixar ele acordado. E o resultado disso, amiga, é um bebê que chora sem parar, um bebê que luta contra o sono. Esse bebezinho vai demorar mais para adormecer, porque mesmo que você ofereça todo o ambiente, dá um colinho ali para ninar, ele não vai dormir fácil. E ele vai ficar acordando várias vezes durante esse sono, justamente porque ele está em estado de alerta. Quando a gente ajuda o bebê a dormir, quando a gente respeita a janela de sono, além da gente proporcionar um sono de mais qualidade para ele, mais tranquilo, né? A gente evita que ele tenha essa descarga de cortisol. Tá, Amanda, mas como que eu descubro a janela de sono do meu bebê? Existe uma tabela, amiga, que ela diz certinho, né, quantos meses e qual a janela de sono seria ideal. Se eu achar, eu vou deixar aqui no cantinho da tela ou no link na descrição. E aí, conforme os meses forem passando, vai alterar. Pode ser que não também. Por exemplo, o Emanuel, naqueles primeiros dias ali, a janela de sono dele era 45 minutos, e aí foi mudando, às vezes era 50, e aí chegou em 1 hora. E continua até hoje, ele tá com 8 meses. Então, o mais importante é você observar o seu bebê, porque cada bebê vai ter uma janela de sono, mesmo que tenha ali uma base, né? Você vai poder se guiar, pelo menos nesse início, né? Enquanto você não entende nada sobre isso, enquanto você também tá conhecendo o seu bebezinho, porque o RN ele traz muitos desafios, né? A gente tá aprendendo a ser mãe, o bebê tá aprendendo que veio ao mundo, e aí é um desafio mesmo. Mas depois, com o passar dos dias, você vai conhecendo seu bebê, ele vai conhecendo você e no final vai dar tudo certo. Para vocês terem uma noção como é observar mesmo o bebê, Emanuel já tá com 8 meses. Já era para ele ter uma janela de sono de 2 horas, 2 horas e meia. Só que observando ele, e hoje eu já entendo todos os sinais de sono, já tá muito mais fácil. Se eu deixar passar de 1 hora, acabou. Hoje não atrapalha tanto mais. Então, assim, se a gente sair, ele não dormir na hora dele, quando ele voltar, ele vai dormir. Só que até o bebezinho ele pegar isso como rotina, até ter consistência no sono do seu bebê, ele vai estranhar. Então, assim, toda vez que ele sair, for hiperestimulado, quando voltar vai ser uma guerra. Aqui em casa era muito assim. Às vezes a gente saía, ficava muito tempo fora. Quando voltava, ele estava tão estressado, com tanto sono, que ele não conseguia dormir. Hoje o soninho dele já tá mais parecido com o de adulto do que era antes. Claro que não é a mesma coisa, né? Então, em alguns saltos, atrapalha o sono, aí dá aquela regressãozinha ali de alguns dias, mas já é mais parecido com o de adulto. Então, assim, a gente tá cansado, a gente deitou, a gente vai dormir, pelo menos eu.
Qualquer momento pra mim, amor, é propício, eu vou dormir. Mas enfim, né, a gente tem essa facilidade de pegar no sono. E com o bebê, com o passar do tempo, acontece a mesma coisa. Claro que com uma rotina consistente, respeitando janela de sono. Então, o que é importante você lembrar, amiga? De observar os sinais do seu bebê. Cada bebê é um bebê, cada bebê vai ter um tempo de sono ideal. E aí eu vou compartilhar com vocês quais são geralmente os sinais de sono, tá? Começando por um que sempre funcionou para medir o sono dele aqui. Olhar parado. O bebê tá, ó, viajando. Você chama ele, ele tá no mundo da lua, tadinho. Cada bebê é um bebê, como eu falei, e tem bebê que vai demonstrar outros sinais de sono, mas esses são os clássicos, tá? Outro sinal de sono que também tá totalmente ligado com esse. Diminuição da interação. Então ele tava aqui brincando, não sei o quê, daqui a pouco ele não quer brincar mais, ele não quer rir. Outro sinal de sono que tá ligado também com esses dois primeiros são os movimentos lentos. Então o bebezinho começa a ficar mais lentinho mesmo, sabe? Mais devagar, devagar. Outro sinal de sono clássico, amiga, é bocejar. E isso é natural pra gente já, né? Mas geralmente nos bebês, esse bocejo vem acompanhado de coçar os olhinhos, esfregar o rosto, coçar a orelhinha. Isso aqui em casa, gente, é o termômetro perfeito. O Manuel começa com o dedinho aqui, ó. E também tem os olhinhos vermelhos e lacrimejando. Além do narizinho, o nariz, a sobrancelha costuma ficar vermelhinha também, dependendo do bebê. E agora, amiga, vamos falar sobre os sinais tardios. E aqui o negócio já começa a esquentar, menina, já começa a ficar nervoso. Porque quando os sinais tardios aparecem, é um indicativo de que estourou a janela de sono, esse bebê já tá estressado, o nível de cortisol dele já tá subindo. Mas vamos lá para os sinais tardios. Se você não conseguiu decifrar ali que o bebê tava com sono, com esses primeiros sinais e chegou nos sinais tardios, eu vou te contar quais são esses sinais para você não confundir com outra coisa, não confundir com fome, não confundir com tédio e entender, mesmo que tardiamente, que tá na hora do seu bebê dormir. O primeiro indicativo é irritação e choro fácil. O bebê, ele tá assim, a ponto de dar na cara de todo mundo. Ele tá irritado, ele tá choroso. Tudo ele chora, você pega, ele chora. Você bota no chão, ele chora. Dá no colo de alguém, ele chora. Bota no berço, ele chora. Tudo ele chora. Não é sinal de que ele tá entediado, não é sinal de que ele tá com dor, ele não tá com cólica. Ele tá com sono, amiga. E o segundo sinal que a gente interpreta, gente, pelo amor de Deus, como birra, arquear as costas. Você pega o bebê e ele se contorce inteiro. Você pensa, tá fazendo birra. Aí vem os antigos, dá uma coça nesse neném. Gente, porque as pessoas normalizam bater em bebê. Não só em bebê, como em criança, como em adolescente. Gente, pessoas não se batem. Eu não vou ali na rua bater em ninguém. Eu não bato no meu marido. Por que eu vou bater no meu filho? Principalmente um bebê que não tem noção de nada. Esse assunto é polêmico, eu fico nervosa só de falar. Mas enfim, voltando pro tema do vídeo. Se vocês perceberem uma mudança de ângulo, não sei se deu muita diferença, eu tava aqui gravando há muitos e muitos e muitos minutos, já tinha finalizado o vídeo e vi que meu armazenamento estava cheio, perdi tudo. Tô com muita vontade de chorar, muito desanimada, mas eu não vou desistir, tá? O neném já até acordou, tinha finalizado o vídeo inteiro com ele dormindo. Eu tô com o roteiro aqui, graças a Deus por isso, porque ajuda muito a voltar de onde eu parei. Mas vamos lá, vou ver se eu vou precisar pegar ele daqui a pouco, mas enquanto ele tá só conversando, não tá chorando, eu não vou pegar. Vamos lá, a gente tava falando sobre os sinais tardios, né? E aí, além dessa coisa de se jogar pra trás, vem também ou a dificuldade pra mamar, tanto na mamadeira quanto no peito, né? O bebê, ele fica ali brigando com o peito, e aí você pensa assim, nossa, mas ele tá com fome. Mas talvez ele esteja mais com sono do que com fome. Isso, inclusive, aconteceu ontem com a gente. Ontem a gente foi pra célula, e aí a gente tava enrolando ele pra não dormir antes da célula, só que ele tava com muito sono. Apesar de também estar com fome, ele preferiu dormir. Tentei dar o peito ali, ele brigou, não quis, me mordeu. Fiz ele dormir, ele dormiu. Depois que ele dormiu, ele mamou. Isso não tem problema, gente. Deixa o bebê dormir se ele quiser. E junto com esse arquear de costas, se joga pra trás, não quer mamar, briga com o peito, vem também a dificuldade pra se acalmar. E aqui a gente tem que ter muita paciência. Porque o bebê, ele não tá fazendo de propósito. É porque ele não sabe lidar com todo o estresse, aquela descarga de cortisol que o corpinho dele tá tendo que enfrentar. Então a gente tendo paciência, dando um ambiente ali pra ele se acalmar, vai dar tudo certo. Só que é desafiador sim, né? A gente tem que ter paciência. Outra coisa que faz total diferença é preparar o ambiente para o sono do bebê. Respira. Respira, você já fez isso, você vai fazer de novo.
Além de ter escutado que precisa deixar o bebê dormir pouco de dia ou não dormir de dia para dormir de noite, né? Cansar o bebê, eu aposto que você também já ouviu falar que precisa deixar o bebê dormir no claro. Tem que deixar o bebê dormir na sala, na varanda, lá fora no quintal, com gente conversando, com gente zaralhando no fundo, com música ligada. Isso não é verdade, pelo amor de Deus. Eu não gosto de dormir com barulho. Imagina um bebê. Se você gosta de dormir com luz na sua cara, com gente conversando, pode ser que você realmente goste ou que você não ligue, que você durma de qualquer jeito, mas é muito difícil de que seu corpo consiga realmente descansar de fato. O ambiente precisa ser propício para o sono e ele faz total diferença para uma qualidade de sono, sabe? Seu bebê pode até dormir no claro, ele pode até dormir em qualquer lugar, mas a qualidade de sono não é a mesma. Ah, Amanda, mas o bebê vai saber diferenciar o dia da noite se ele dormir num ambiente escuro, calmo, tranquilo de dia? Vai, gente, ele vai. E para que ele consiga fazer essa diferenciação, entra uma ajudinha nossa. Então, quando ele acordar, você vai sair do quarto com ele, você vai mostrar o dia, você vai brincar, você vai interagir. E aí, com o tempo, ele vai acostumar que durante o dia o ambiente é diferente, as coisas são diferentes, as pessoas agem de maneira diferente. E eu falo muito sobre isso no vídeo que eu comentei antes com vocês, sobre as dicas para o sono noturno, né? Que desânimo. Então eu convido você a assistir esse vídeo para você entender quais são essas dicas que fizeram o sono dele da noite ser tão bom e ele conseguir começar a diferenciar o sono do dia com o sono da noite. Então não tem problema você deixar o ambiente mais escurinho e quando a gente dá esse ambiente propício para o bebê dormir, a gente melhora e muito a qualidade das sonecas deles. Porque quando o ambiente está muito claro, com muito barulho, muito estímulo visual, muita gente falando em volta, isso além de atrapalhar na hora do bebê relaxar, pode fazer com que essas sonecas durem pouco, durem menos do que é o necessário. E aí esse bebê não vai descansar o que ele precisa, vai acordar estressado. Isso vai virar uma bola de neve, vai atrapalhar as outras sonecas, de uma soneca vai atrapalhando a outra e que vai chegar no sono noturno totalmente estressado, desregulado, ou seja, atrapalha tudo no final do dia. O escuro, ele ajuda na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. E mesmo não sendo em grandes quantidades, como no sono noturno, quando a gente coloca o bebezinho para dormir no escuro, isso ajuda o corpo a produzir uma melatoninazinha ali a mais e ajuda também ao bebê continuar dormindo por mais tempo. Uma coisa que faz total diferença é fazer o bebê dormir num ambiente onde ele vai permanecer dormindo. E aqui eu quero dar um exemplo de algo que eu passei. Gente, com 2, 3 meses ali, o sono diurno de Emanuel estava terrível, terrível. E eu sabia que não era por causa de respeitar a janela de sono, porque eu sempre respeitei. Ele dormia sempre quando ele precisava dormir, quando o corpinho dele necessitava. Inclusive, o sono da noite estava normal, ele dormia a noite toda desde 2 meses, dorme a noite toda desde 2 meses, né? Então eu sabia que não era que ele estava dormindo menos do que ele precisava ou no horário errado. Tinha alguma coisa acontecendo. E aí, estudando, observando ele, eu entendi que eu estava errando nisso, porque eu fazia ele dormir na sala, que apesar de ter persiana igual aqui no quarto, as minhas janelas, minhas portas são todas de vidro. Então entra muito o sol, entra muito a luz do dia. E aí eu ninava ele na sala e levava ele pro quartinho dele ou aqui pro nosso quarto, que é onde ele dormia. Quando ele tinha micro despertares, que é normal até pra gente, porque existem ciclos do sono. Interrompendo rapidinho sobre isso para falar com vocês sobre ciclos do sono, porque faz total diferença. Um ciclo do sono dura normalmente 45 minutos. Nós adultos também temos ciclos do sono. Temos sono leve, sono profundo, sono REM. Só que o nosso corpo, ele já acostumou a adormecer sozinho. E o bebê, ele não sabe dormir sozinho. Muitos bebês necessitam que você nine no colo, como ele, né? Nesses primeiros 3 meses aí, antes dele aprender a dormir sozinho. Ele só dormia sendo ninado. Tem bebê que precisa do peito, né? Tem associação ali com o peito ao sono. E aí você precisa ninar o bebê para ele voltar a dormir. Então, uma dica que eu dou para vocês é: deu 45 minutos, o bebê acordou, talvez não seja porque ele descansou o necessário. Talvez ele precise que você nine ele de novo e volte a dormir. Então, quando esse bebê acordar, não tira ele do quarto. Entra, não conversa com ele, não interaja, continua com o ambiente do jeito que estava. Pega ele no colo, né? Se ele precisa de colo para dormir. Nina ele, se ele precisa de peito, dá o peito ali até você conseguir trocar essa associação de sono. Tenta fazer ali com que ele durma de novo. Colocou ele no berço, ele não dormiu, você viu ali que ele realmente está desperto,
não quer dormir, sai do quarto, vida que segue, mostra o dia, tudo que a gente já conversou. Voltando a falar do que a gente estava falando antes do ciclo do sono, nem lembro na verdade, mas eu acho que eu estava falando sobre o ninar, né? Quando ele tem esse micro despertar, ele vai perceber que ele tá num ambiente diferente. E pro bebê, que tudo é muito novo, quando ele percebe que ele tá num ambiente diferente do que ele tava, isso pode causar uma estranheza e aí ele vai acordar mesmo de fato. Então, até o bebê aprender a conectar os ciclos do sono, a cada micro despertar, ele não vai levar aquele susto de opa, dormi no claro, acordei no escuro, dormi no quarto da minha mãe, acordei no meu quarto, dormi na sala, acordei no meu quarto. Tudo vai começar a ser mais natural para ele, sabe? E aí, quando eu entendi isso, gente, a qualidade da soneca dele melhorou muito, porque eu já respeitava os sinais de sono, eu já respeitava a janela de sono, só faltava eu conectar essa parte. E nesses 3 meses também, é uma coisa que vale muito a gente ressaltar, ele estava passando pelo salto dos 3 meses. Os saltos, eles atrapalham um pouquinho o sono, então pode ter uma regressão de sono ali, mas é importante a gente lembrar disso para a gente ter paciência de que vai passar, é só uma fase. E juntando também com isso, né, de preparar um ambiente, de dar um ambiente correto para o bebê dormir, tem também a rotina, que é uma coisa que ajuda muito. E aqui nós não estamos falando de horários engessados, porque cada soneca vai depender da outra. Só que quando a gente fala de rotina, a gente não fala necessariamente de horário, tá? Então, uma dica para vocês é: já cria uma rotininha de sono também durante o dia. É muito importante durante a noite, assim, na verdade é essencial para um sono tranquilo você ter uma rotina durante a noite, né, uma rotina de sono, mas durante o dia faz muita diferença também. Aqui como que eu faço para vocês terem uma ideia? Deu 55 minutos ali que ele acordou. Eu já pego ele, já levo pro quarto, troco a fraldinha dele, fecho a cortina com ele, fecho a janela, já vou conversando, porque os bebês eles são muito inteligentes. Com o passar do tempo eles vão aprendendo mesmo. Então eu falo com ele, agora é a hora da sonequinha, a gente vai dormir. Aí vou preparando o ambiente, ligo o ruído branco dele, que é uma tempestade que ele adora. Então hoje ele já entende. Foi pro quarto, trocou a fralda, fechou a janela, ligou a chuva. Ele sabe que ele vai dormir. É até bonitinho que eu coloco ele no berço, ele já vira pro canto para dormir. Isso é uma construção, gente. E assim, vai ter bebê que vai demorar mais, que vai ser um pouquinho mais difícil. Mas é tudo repetição, é tudo rotina. Uma hora ele vai entender. E claro que existem momentos que a gente vai sair da rotina. Você precisa ir na rua resolver alguma coisa e o bebê precisa ir junto. Você vai na igreja, vai no parque, vai passear. Ele vai sair da rotina dele, isso é normal. E com o passar do tempo, o bebê ele vai se adaptando a isso. Então, qualquer lugar que você tiver, ele vai dormir. Emanuel passou por essa fase. Quando a gente começou a sair com ele já tinha uma rotina noturna muito estruturada. Ele começou a sair com 2 meses e meio. Ele já tinha a mesma rotina de sono todos os dias. Então a gente ia no culto, ele não dormia no horário dele, ele não tomava banho no horário dele, mudava tudo. Ele chegava em casa assim, hiperestimulado, estressado, com sono, cansado, e aí até ele dormir era uma luta. Mas com o passar do tempo, ele foi entendendo que tem dia ou outro que a gente vai na igreja, tem dia ou outro que a gente vai passear, e isso não atrapalha mais, mas é porque a gente continuou com a mesma consistência. Mas quando a gente tá em casa, é uma coisa que eu indico pra vocês, é respeite ao máximo a janela de sono, a rotina do seu bebê, porque isso está totalmente ligado ao sono noturno. E a gente quer dormir bem, né, gente? O bebê quer dormir bem. A gente quer ter um momento para jantar com calma, para tomar um banho, para ter um momento com o nosso marido, para assistir um filme. Isso é qualidade de vida. Então, quando a gente ajuda o bebê a dormir de dia, a gente ajuda o bebê a dormir de noite e a gente ajuda a gente a ter uma rotina mais leve, sabe? E mesmo que seu bebê acorde de noite, mesmo você fazendo todos esses passos, é melhor um bebê acordando menos do que um bebê acordando assim hiperestimulado a noite inteira. Então, dito isso, amiga, eu te falo, deixa o seu bebê dormir. Se ele quer dormir 3 horas, deixa o bebê dormir 3 horas. Às vezes a gente cai nessa coisa aí que as pessoas falam: ah, tem que acordar o bebê, não deixa dormir muito de dia. Deixa dormir, mas não deixa muito. Gente, isso é a maior furada. Se ele tá dormindo é porque ele precisa. A única soneca que a gente vai precisar ter mais cuidado é a última do dia. Então, se seu bebê dormiu ali de tarde entre 5 e 6 horas, deu 5 e 10 ele não acordou,
acorda ele, porque a última soneca realmente tem impacto no sono noturno. Mas as outras, deixa o bebê dormir. Porque se esse bebê não dormir, ele vai chegar no final do dia com o sistema nervoso todo desregulado. E aí é aquilo que a gente já conversou. E tudo que eu falei aqui tem muita conexão com a autonomia do sono. Mas eu vou deixar para outro vídeo, porque esse já ficou enorme. Eu já não tenho energia. Assim, meu carisma já foi todo embora. Mais uma vez eu peço perdão a vocês, porque eu realmente finalizei esse vídeo muito desanimada. Mas eu vim aqui compartilhar informação com vocês e que vocês passem essas informações para frente. Se você tem uma amiga que tá passando aí sufoco com o bebezinho, com sono diurno, com sono noturno, manda esse vídeo para ela. Eu falei isso em alguma parte do vídeo, mas também não sei se gravou. Meu canal não é sobre sono, né? É sobre a nossa vida, sobre a nossa vivência, a nossa experiência. Mas tudo que eu tiver de informação que eu acho relevante, que eu acho que vai ajudar vocês, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, se você aprendeu coisas novas aqui, eu te peço que você deixe um comentário. Se você colocar alguma coisa em prática na rotina aí, você perceber diferença no sono do seu bebê, eu te peço também que volte para me contar depois. E é isso, o intuito desse canal, além de compartilhar a nossa vida, a nossa história, gravar, né, recordar esses momentos com o bebê, é também de disseminar informação real, informação baseada em evidência, que vai ajudar alguém, né? Então é isso, eu agradeço você que ficou até aqui, te peço perdão mais uma vez, tem sido muito desafiador para mim, mas eu não vou desistir. Isso é uma coisa que eu repeti várias vezes para mim nesse vídeo, né? Se tiver alguma dúvida sobre a nossa rotina, sobre o que a gente tem feito aqui, deixa nos comentários para mim e me conta também como tem sido aí na casa de vocês, se você tem dificuldade aí com seu bebê para dormir, se você já coloca alguma coisa dessas que eu comentei em prática e ajuda realmente a ver diferença. Enfim, a gente vai se ajudando aqui nos comentários, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, eu te peço que se inscreva se você gostou do conteúdo, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece também de curtir para eu saber se você gostou. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá?